Olá, meu nome é Silvio Pova, sou engenheiro agrônomo e sou consultor da Germinari em Uberlândia. A Germinari é uma empresa que traz soluções inovadoras para o agronegócio. Atuamos fortemente na gestão da cadeia de suprimentos de commodities, bem como de farelos, DDGs, caroço e algodão, entre outras matérias-primas para alimentação animal. Fazemos também a gestão de riscos para os clientes tomarem as melhores decisões na linha do tempo. E também trabalhamos na preparação de novos projetos, planejamentos para atuação em novos mercados e em novas regiões. A Germinari, ela tem o escritório central em Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Temos também o escritório em Primavera do Leste e também um outro escritório em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Basicamente, atuamos traduzindo a estratégia comercial numa maneira simples para os clientes. Poupamos o tempo para que os clientes possam focar nos demais aspectos da estratégia dos negócios que estão dentro da fazenda. Portanto, juntamos todas as informações, fazemos as análises para identificar o melhor momento para que o cliente faça o apertar do botão de compra na melhor linha do tempo, no melhor timing, nas melhores condições possíveis, de tal forma que faz um menor custo dentro da porteira da fazenda para cada cliente que atendemos. Aqui nós iremos abordar o tema do mercado do milho, da soja, e que a volatilidade é o nome do jogo neste ano de 2020. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado de milho. O mercado de milho, ele tem uma influência muito forte do mercado dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 40% do milho é destinado a etanol. Isso significa aproximadamente 135 milhões de toneladas, aonde produz 44 milhões de DDG, que é um produto já muito utilizado desde a década de 90 nos Estados Unidos. E no Brasil nós temos uma atuação um pouco mais recente. Nós estamos preparando para fazer uma moagem de 6 milhões de toneladas esse ano e queria produzir 1,7 milhões de toneladas de DDG nesse ano de 2020. Contudo, nós estamos verificando que com a pandemia do coronavírus, dessas 135 milhões de toneladas não deve acontecer nos Estados Unidos. Ela já tem números hoje de expectativa de redução no mínimo de 10 milhões de toneladas, podendo atingir 30 milhões de toneladas de não moagem. Portanto, esse milho nos Estados Unidos ficaria pautado para exportação ou para alimentação de animais nos Estados Unidos. E isso significa que nós passaremos a ter um pouco mais de milho ofertado no mercado mundial. Já aqui no Brasil, nós presenciamos recentemente um retorno de milho que iria para a produção de etanol para o mercado doméstico. Isso significou algo em torno de 200 a 300 mil toneladas recentemente veio irrigando o mercado doméstico. E a tendência com o cenário de etanol, com essa menos locomoção de pessoas, com menos viagens, os preços muito baixos de etanol, a tendência é que esse perfil de moagem de 6 milhões de toneladas não deva acontecer. Portanto, é um pouco mais de milho que tende a ir para outros segmentos e ou para exportação. Para falar de exportação, é muito importante nós falarmos do câmbio. O câmbio teve muito acelerado agora recentemente, ele chegou a atingir acima de R$ 5,30 por $1, porém hoje ele atingiu a marca de 5,06, porém no final do dia acabou fechando com 5,09. O dólar é muito impactado nos preços de milho no Brasil, ou seja, a cada 10 centavos que mexe o dólar, impacta basicamente de R$1 por saco na paridade de exportação. Isso é muito significativo. Para falarmos de exportação, nós temos que dar uma linha de paridade de exportação para vocês. Baseado num patamar de preços de milho internacional, do prêmio, do dólar e dos fretes, nós chegamos a uma conclusão que Uberlândia teria uma paridade de exportação na casa de R$ 35, Campinas na casa de R$ 43, Rio Verde na casa de R$ 34 e Lucas do Rio Verde na casa de R$ 29. Vejam que são patamares de preço bem diferentes do que nós estamos visualizando hoje no mercado spot, no mercado disponível. Por isso que, tendo uma safrinha forte, uma segunda safra de milho, uma segunda safra de sorgo plena, nós podemos ver o mercado a partir de setembro começando a caminhar
próximo desse preço. Não é que vai ser necessariamente esse preço, porque esse preço é um preço que cada exportador tem um preço de frete, tem uma condição de exportação, mas estamos dando para vocês alguns sinais de preços que podem vir a acontecer, tá? São indicativos nominais de preços para a paridade de exportação para a safrinha brasileira com embarque em setembro. Bom, para falar para vocês de uma projeção de preços, nós colocamos aqui nesse slide uma projeção dos preços da BMF, que hoje é chamado de B3. Notem que a curva azul é a cotação de milho na BMF para maio, a laranja para julho, e em setembro nós temos a cotação com a cor branca. Ou seja, as cotações de maio estão muito mais altas do que a cotação de setembro, que ela é muito influenciada pela entrada de milho vindo da segunda safra brasileira, ou da chamada safrinha. Notem que os preços também cederam recentemente, uma impactada pela condição geral que está acontecendo nas economias mundo afora, mas também impactada pelo dólar e impactado também pela menor cotação na Bolsa de Chicago, basicamente influenciada por aqueles fatores que eu mencionei para vocês do mercado de etanol nos Estados Unidos, que está muito fraco. Isso está direcionando mais milho sendo ofertado mundo afora pelos portos americanos. Então, as cotações de milho tendem a trabalhar muito próximo da paridade de exportação, ao sabor da movimentação do dólar, que realmente é um dos fatores de precificação mais difíceis de se prever. Temos hoje trabalhando próximo de 5,10, 5,9 a cotação do dólar. Isso faz uma paridade de exportação, conforme eu mencionei para vocês, base Uberlândia na casa de 35 e base Campinas, que é a referencial da BMF, na casa de R$ 43, R$ 44 por saco. Bom, falarei para vocês agora um pouco sobre o mercado de soja e de farelo. Tá? O mercado de farelo também tem sido impactado pelas essas condições econômicas que o mundo todo tem enfrentado. Ele atingiu patamares bem altos recentemente, porque estava tendo uma troca muito grande de farelos de DDG para farelo de soja nos Estados Unidos, mas também fortemente impactado por uma menor movimentação nos portos da Argentina. A Argentina, por sinal, é o maior exportador de farelo mundial. Só que na Argentina a situação normalizou e, naturalmente, os preços a demanda de farelo para os Estados Unidos recuou um pouco e trouxe os preços um pouco mais para baixo. As cotações de farelo hoje no Porto estaria 297,30 dólares por tonelada curta. Para traduzir isso em reais para a nossa realidade, eu estou passando para vocês aqui agora os patamares de farelo de soja base Uberlândia. Notem que o preço de farelo de soja Uberlândia chegou a atingir praticamente próximo de 1.750, questão de 10 dias atrás aproximadamente. Isso quando o dólar atingiu quase 5,30 e os preços internacionais também estavam mais agressivos. Com esse recuo da cotação internacional e desse recuo do dólar, nós já chegamos a visualizar farelo hoje a 1.590, ou seja, de 1.750 caindo para R$ 1.590 a tonelada. A tendência do mercado de farelo de soja é se manter um pouco mais estável, em detrimento de que grande parte da soja brasileira já foi comercializada e o mercado já está um pouco mais enxuto, ou seja, as empresas de farelo, as moedoras de farelo também começaram a colocar muito farelo na exportação, de tal forma enxugando um pouco o mercado e as ofertas domésticas para abastecimento dos clientes de suinocultura, de bovinocultura, tanto quanto de frangos, né? Gostaria de passar para vocês aqui agora também a leitura do dólar, que é exatamente o mesmo perfil que eu mostrei para vocês ali em cima. O dólar mais fraco traz uma cotação de farelos um pouco mais baixa também. E o dólar mais alto, naturalmente, impulsiona muito o preço do farelo para cima. Para falar do mercado de farelo, nós não podemos esquecer de falar do mercado de soja. Grande parte dos produtores brasileiros aproveitaram muito o movimento de precificação e basicamente 75% da soja brasileira já está comercializada esse ano, um número muito acima do mercado do ano passado. O ano passado nós tínhamos 52% da soja comercializada e esse ano nós estamos na casa entre 70% e 75% da soja brasileira comercializada.
Notem que o mês de março do ano passado foi um mês muito forte na exportação, 11,64 milhões de toneladas, contra o ano anterior 8,48 milhões de toneladas. Grande parte dessa soja naturalmente foi para a China. Desses 11,6 milhões de toneladas, algo em torno de 9,9 milhões de toneladas deve ter ido para a China. Então, ou seja, a China se consolida como o principal comprador de soja brasileira. Já nesse mês, nós temos uma expectativa de exportar 13 milhões de toneladas, sendo que na primeira semana já saiu 2,49 milhões de toneladas de soja nos nossos portos. A questão portuária, o bom fluxo para exportação, é vital para a exportação. Esse número que nós estamos visualizando faz com que o Brasil tenha uma expectativa de exportar entre 76 e 77 milhões de toneladas esse ano. Isso faz uma boa saída de soja. É por isso que o mercado de farelo de soja tende a concorrer muito fortemente, as indústrias que vão fazer farelo de soja estão concorrendo muito fortemente com esse mercado de exportação. Essa é uma das razões que o preço de farelo de soja não tende a cair significativamente, a menos que um fato atípico, um fato que a gente não consegue controlar hoje venha a acontecer. Mas essas são as nossas expectativas. Bom, estamos na Germinar à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Então, muito obrigado e tenhamos sempre uma boa Páscoa e estejamos todos seguros. Um abraço a todos.